Amém, Jesus é o Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão aqui diretamente do estúdio da Igreja em Belo Horizonte. Estamos aqui para compartilhar um pouco da Palavra de Deus e pedimos a vocês que sejam generosos, cooperem para a divulgação da Palavra de Deus, dando o seu like. É muito importante porque outras pessoas são alcançadas também. E temos visto, realmente, muitos têm assistido, mas nem todos têm colocado ali a aprovação, o like, como que gostou da palavra. O que eu quero dizer para você? O nosso interesse é que muitos são alcançados por essa palavra, e você pode ser um cooperador disso aí também, tá bom? E então hoje nós vamos desfrutar de uma mensagem muito rica, que é do Alimento Diário, mensagem 19, que tem como título A Entrada do Rei em Jerusalém. A semana passada, Deus usou poderosamente um jovem da igreja, o Gabriel Mota, e ele falou para nós sobre os trabalhadores da última hora na igreja. Então, assim, nessa noite eu rogo a você também, em nome do Senhor Jesus, que ouça essa palavra, ouça com coração, dizendo sim e amém para a palavra de Deus, que Deus vai te usar poderosamente, não somente para ganhar outras pessoas, mas usar também na edificação da sua igreja, que é o grande interesse de Deus, maior do que o nosso ainda. Ele é o maior interessado em tudo isso aí. Então nós vamos começar lendo alguns versículos. O João Miguel vai colocar para nós ali os versículos de Mateus, capítulo 21, de 1 até o 11. Então eu vou lendo e você vai lendo em casa também comigo aí, tá bom? Em nome de Jesus. Senhor Jesus, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Ó Senhor Jesus, amém. Até o versículo 11. Ó Senhor Jesus, este é Jesus, o profeta da Galileia. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, então, agora eu quero ler, antes de eu ler aqui o versículo 1 e 2, o João Miguel, coloca aquele mapinha, João Miguel, para nós, por favor. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Esse mapa ele é muito interessante, que ele está falando aí o versículo 2, né? Senhor Jesus, ide à aldeia que está diante de vós, e logo acharei presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Versículo 2. Então, olha que interessante. Aqui tem Betânia, Betfagé, Monte das Oliveiras, que é o mesmo Getsêmani. Aqui foi mostrado para nós o que Betânia tem um significado. E é importante, amados, amadas irmãs, todos os ouvintes, sabermos o significado. Quando o Senhor fala as coisas, sempre tem um significado. Betânia quer dizer casa dos pobres. Betfagé quer dizer casa dos figos. Agora, Monte das Oliveiras
que é o mesmo Getsemane, está vendo ali que é o mesmo. E Getsemane, qual o significado dele? Prensa de azeite. Ó Senhor Jesus, ali na verdade, nesse Monte das Oliveiras, ali que saiu o verdadeiro azeite. Foi ali que ele foi esmagado. Esse azeite que é o Espírito que entrou para dentro de nós. Só que o Senhor precisava ir para Jerusalém. Então tinha um caminho ali a ser percorrido. Então o versículo 2, repetindo aqui, ele fala, ide, aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mo. Senhor Jesus, muito interessante aqui essa parte aqui que fala dessa jumentinha e do jumentinho, que os outros 3 evangelhos falam do jumentinho, mas Mateus, ele fala para nós como é o rei do reino dos céus, e como é o viver também no reino dos céus. Então ele vai e mostra que também tem uma jumenta, e ela está presa. Olha, observa que a jumenta está presa, mas o jumentinho está com ela. E essa ligação dessa jumenta é algo muito interessante, porque o Senhor, ele mostra que essa mulher, né, a mulher que está com dores de parto, na verdade o Senhor, quando ele mostra em Mateus 24, 25, eu não lembro bem o capítulo, mas o Senhor usa essa palavra, orai para que a vossa fuga não dê no sábado e nem no inverno, e ai das que estão grávidas ou das que amamentam. Porque isso está referindo ali ao povo de Israel quando ia fugir do anticristo, nós vamos entrar nessa parte ainda. Só que quando o Senhor fala ali de quem amamenta, eu quero trazer para vocês, assim, o versículo 24 e 20, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. O 21, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então, aqui está mostrando que por um lado, estar grávida e amamentar é uma certa prisão. Tem algo que segura, tem algo que restringe. Mas o jumentinho está solto. E esse jumentinho, nós vamos ver que ele tem muita ligação com Sião. Tem muita ligação com o filho varão. Tem muita ligação com os vencedores. Ou seja, os vencedores, essas primícias de Apocalipse, a Bíblia fala que eles não estão presos. Portanto, não mostra o arrebatamento das primícias em Apocalipse. Mostra que eles foram arrebatados, mas não fala quando foram. Por quê? Porque para Deus, eles já estão arrebatados. Então esse jumentinho aqui, ele está solto, mas a mãe está presa. Por esses motivos que a segura. Então, agora aí o Senhor vai e fala, desprendei e trazei-mos, o versículo 3. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo o enviará. Ó Senhor Jesus, realmente o Senhor precisa hoje da igreja. A igreja, nós estamos entrando agora no capítulo Efésios, né? Então essa ponte que está ligando, e Efésios fala o tanto que o Senhor precisa da igreja, que é por meio da igreja que o Senhor manifesta a sabedoria dele, Efésios 3:10, que em todo lugar, o Senhor quer manifestar a sabedoria, que também a igreja, ela é encabeçada por Cristo, agora o Senhor quer encabeçar por meio da igreja também todas as coisas. E a igreja é esse lugar onde o Senhor quer trabalhar hoje. Hoje o Senhor precisa de mim, o Senhor precisa de você. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E vamos discorrer nisso aí, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O Senhor precisava que o Filho entrasse como rei em Jerusalém. Há uma necessidade, havia essa necessidade que o Filho entrasse como rei em Jerusalém, mesmo que eles não reconhecessem. O Filho precisava entrar como rei. Zacarias 9, versículo 9, Senhor Jesus, diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Ó Senhor Jesus, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta-te, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho,
cria de jumenta. Ó Senhor Jesus, mesmo que não haja o reconhecimento, ou que não houvesse, como não teve, o Senhor precisava entrar em Jerusalém. Ó Senhor Jesus, isso estava escrito e ele não poderia fugir do que está escrito. O clima em Jerusalém era um clima tenso, onde o Senhor não tinha liberdade. Por isso o Senhor, ele, quando fala Betfagé, né, que é a casa dos figos, o Senhor, ele queria achar alimento. O Senhor queria alimentar. O versículo 22, 21, Mateus 21, versículo 17. Depois a gente volta, mas o versículo 17 diz assim: ó Senhor Jesus, amém. Mateus diz assim: e deixando a cidade, saiu para Betânia, onde pernoitou. Versículo 18, Mateus 21, 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então o Senhor quer alimentar. O Senhor alimenta da verdade. E Ele roga aos vencedores: alimenta-te também da verdade. O Senhor precisa. Em Jerusalém, a esfera estava pesada. Ó Senhor Jesus, versículo 4, diz assim: ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio de profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Ó Senhor Jesus, o Senhor, olha que humildade. O Senhor, o rei, ele é humilde, ele é justo, e ele também compadece das pessoas. Mas a situação, tudo isso que ele fez dessa forma, assumiu essa maneira que estava traçada para ele, foi para não sair daquela linha, daquela intimidade que ele tinha com o Pai. Embora dores ele ia sofrer, Jerusalém esperava ali, ele sabia que os sacerdotes principais, os escribas, iriam se unir para matá-lo, mas ele não fugiu. Ele sabia da minha e da sua necessidade, que era de ganhar o Espírito para dentro de si. Ó Senhor Jesus, portanto, a esfera não era uma esfera agradável, que o versículo 15, do 21, fala assim: vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouve o que estes estão dizendo? Irmãos, isso mexe conosco. Não tem como ver uma situação dessa aqui e realmente no nosso interior não se comover. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia. Senhor Jesus, irmão, quando via as maravilhas que Jesus fazia, eles não davam glória a Deus, eles não se alegravam, eles tinham Jesus como concorrente. Ó Senhor Jesus, indignaram. A nossa vida, a vida da igreja, não é a vida de concorrência, a nossa vida é de cooperação. Hoje, para ter essa transmissão aqui, temos a cooperação dos irmãos, né, que também abriram mão dos seus afazeres, já trabalharam nesse dia, né, como também eu trabalhei, e agora está aqui servindo, tudo isso cooperando para que o Evangelho alcance mais pessoas, alcance o maior número possível. Só que aqui, esses homens viam as maravilhas que Deus fazia e se indignaram. Ó Senhor Jesus, escribas e fariseus, sacerdotes, viam as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Os meninos estavam ali: ó Senhor Jesus. Salmo 8, versículo 2, está dentro disso aí também, Salmo 8, versículo 2. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Salmo 8, versículo 2.
Amém. Diz assim: da boca de pequeninos e criança de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Amém. Da boca de pequeninos e criança de peito suscitaste força. Enquanto esses meninos clamavam ali, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, ali o Senhor ganhava força. Ali o Senhor era animado. Ali o Senhor era encorajado, porque cumpria a Escritura como o Pai determinou. Só que alguns, vendo aquilo, não gostavam, porque eles tinham o Senhor como alguém que comprometia a vida religiosa deles. Porque o Senhor veio contra tudo isso aí que é normal, né, na religião, entre aspas. O Senhor veio para trazer o novo, uma nova vida, uma vida de comprometimento. Só que eles estavam acostumados, então, acostumado com a religião e não queria perder as suas credenciais. Ó Senhor Jesus, por isso indignaram. Aí o Senhor vai, não leste? O Senhor pergunta para ele, nunca lestes? Que é o versículo que nós lemos, né? O Senhor repete para ele, da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. E esses versículos, irmãos, são vários versículos da Bíblia que mostram realmente que precisava cumprir como está na Escritura. São, né, eu vou citar alguns aqui, o Marcos 11, versículo 2 também fala, repete essa história, João 12, versículo 14, versículo 15, de repente depois você com o tempo, confira, porque a gente vai entrar numa parte aqui que você vai precisar de esclarecimento pela própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela revela a palavra de Deus. Ou seja, tudo que Deus tem a revelar para nós é por meio da palavra, tá bom? Senhor Jesus. Então, no versículo 3, fala de uma jumenta e um jumentinho, que é Jerusalém e Sião. Sião é a parte forte, né? Então, Davi, ele estava em Jerusalém, mas ele tinha ali aquela parte forte que ficava internamente no palácio, que é a sua proteção, eram os valentes de Davi. Davi suspirava e os valentes queriam cumprir aquilo que estava no coração dele. O Senhor, entre o pai e o filho, há uma comunhão muito estreita, que o pai, tudo que o pai deseja, o filho já quer realizar. Então o filho, embora ele orou para o Senhor passar o cálice, que não era algo pequeno, mas o filho sempre fazia a vontade do pai. E esses vencedores, esse jumentinho, Sião, o filho varão, há uma ligação muito forte também com o filho. Eles aqueles que estão, por um lado, soltos, mas porque eles estão na liberdade do Espírito. Eles vivem tanto na presença do Senhor, que o Espírito, para onde quer levar, conduz ele. Eles já andam onde quer que o Espírito vá. Parece que, se não for engano, Apocalipse 14, versículo 4, são seguidores do Cordeiro. Então eles estão na disposição do Espírito. São estes os que não se macularam, amém, com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então esses aí, eles estão naquela liberdade do Espírito. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esses o Senhor precisa deles aqui nessa terra. Esse jumentinho, irmão, porque assim o Senhor, né, fala de uma jumenta e um jumentinho. Quem conhece como que é o jumento em si, a natureza, é uma natureza muito dura. Eles são difíceis de lidar. Se empacar, então, quiser uma coisa, praticamente tem que deixar fazer no momento dele. Só que esses aqui já foram trabalhados. O Senhor, vai chegar um tempo que o Senhor, ele vai suspirar e nós já de prontificamos a fazer. Isso é vivendo a vida normal da igreja. A vida normal da igreja é onde o Senhor trabalha em nós, onde o Senhor nos aperfeiçoa,
João 21, João capítulo 17, versículo 23, fala que esse viver da igreja, quando nós vamos vivendo em unidade, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então, vivendo a vida da igreja, né, que é essa mulher de Apocalipse, capítulo 12, vivendo a vida da igreja, entremesclado com os irmãos, viver normal, irmão, nós vamos sendo aperfeiçoados na unidade. Esse capítulo 12 de Apocalipse, ele esclarece bem mais sobre a relação que há entre a mulher universal, entre a jumenta e que é isso, o filho varão e os vencedores. Vamos abrir aqui Apocalipse 12, versículo 1 e 2, só para esclarecer um pouco mais para nós. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Viu-se, versículo 1, 12, 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher é a igreja, a totalidade. Então, essa mulher universal, ela é também Jerusalém e também essa jumenta. Só que essa mulher, ela acha-se grávida. O versículo 2 fala que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Hoje é o viver da igreja. A igreja hoje, né, os vencedores estão sendo formados. Eles vivem a base da unidade, eles abrem mão de si mesmo, negam a vida da alma, tomam a palavra como um alimento, crê no falar profético. Então, isso causa dor, porque é como cortar na própria carne. Só que algo está acontecendo, está sendo gerado esse filho varão. Ó Senhor Jesus, agora esse filho varão, versículo 5, fala assim, que ele vai nascer, né? Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Amém. Então nasceu o filho varão. Agora o filho varão, foi dito aqui, Senhor Jesus. Amém. São apresentados, Sião apresenta o jumentinho, o filho varão e os vencedores, que lutam pelos interesses de Deus. Esses aqui, irmãos, é algo assim, talvez para você, para mim foi novidade. O irmão, quando faz esse paralelo aí, comparação desse jumentinho, de Sião, dessa parte forte, do filho varão, dos vencedores, para mim isso foi algo tremendo, porque realmente há uma correlação. E esse, assim que ele nasce, ele é arrebatado para Deus. Ou seja, quando nós vivemos essa vida de vencedor, preocupado com os interesses de Deus aqui nessa terra, o inimigo já não tem mais campo sobre as nossas vidas. Pelo contrário, já estamos com o Senhor. Então nós saímos para as ruas, né, no nosso trabalho, para aqueles que ainda estão trabalhando, né, e serve o Senhor nos horários, não somente nos horários vagos, mas ele também no trabalho está comprometido com o Senhor. Irmãos, é isso aí, eles já estão arrebatados. Esse é o filho varão. Esse é Sião, a parte forte. Interessante que Sião, tem um versículo que fala em, vamos voltar nele que está dentro disso aqui, Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Essa parte forte de Zacarias, 9, 12. Diz assim, voltai. Primeiro versículo 11, perdão, tá, irmão? 11 também. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperanças. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Versículo 12. Ó Senhor Jesus. Então essa parte, a parte forte, onde Sião fica, onde os vencedores também ficam, é o espírito humano. Tudo o que o Senhor fez, essa entrada em Jerusalém era necessário.
Porque em Jerusalém, ali ele estava entrando humildemente como homem e não foi reconhecido. Somente as crianças reconheceram, né? E alguns gritavam, havia também aqueles que gritavam, Hosana nas alturas, mas houve aqueles que não reconheceram, que se indignaram. Mas tudo isso aconteceu para cumprir a Escritura, porque o Senhor precisava passar por essa prensa de azeite, o Getsêmani, para se tornar esse verdadeiro azeite, que é o Espírito. Para quê? Para entrar dentro de mim e dentro de você. Agora, Deus mostrou para nós a chave. Dentro de nós tem o poder de Deus. Dentro do nosso espírito tem Deus habitando. E isso, irmão, cala o inimigo. Os vencedores sabem disso. Eles estão sendo aperfeiçoados na unidade para tomar posse do que Deus já colocou dentro de nós. Lucas 17, 21. Ó Senhor Jesus. Amém? Lucas 17, 21. É interessante, precisamos entrar nesse versículo. Amém? É questão de vencedor mesmo. Senhor Jesus. Isso aí, 21. Nem dirão, ei-lo aqui, lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ó Senhor Jesus. Esses são os vencedores que o Senhor pode contar aqui nessa terra. Pessoas que estão pronto para ser usado. Esses vasos que a hora que o Senhor quer usar, eis-me aqui, Senhor. Mas são fortes? Não. São até pequenos e são fracos, mas invocam o nome do Senhor. E toda vez que invoca o nome do Senhor, se fortalece no Espírito. Dá a Deus a oportunidade de realizar por meio dele aquilo que está no coração de Deus. Ó Senhor Jesus, esse é o filho varão, esse é Sião, esse é esse jumentinho que acompanha. Irmãos, é interessante, eu fiquei tocado com isso porque o jumentinho está solto. Mas eu vou falar para vocês uma coisa, esse filho varão que está solto, os vencedores, na verdade, eles estão soltos para Deus. Estão soltos, mas é em Deus. Mas eles estão comprometidos com a igreja. A jumenta grande estava presa, mas o jumentinho não ia para qualquer lugar, ele ficava onde estava a mãe. O que quer dizer isso? Que os irmãos hoje não tem super-homem vencedor aí. O que tem é irmãos pequenininhos, que eles vivem como vencedores a vida da igreja. Eles reconhecem que a igreja é que é o lugar onde o Senhor aperfeiçoa. Eles estão mais crescidos, estão à nossa frente, mas não saem do viver da igreja, porque eles sabem que é o viver da igreja, que a igreja está segura, está presa. Mas eles vão estar ali juntos para nos aperfeiçoar, porque eles sabem o tanto que Deus trabalha na unidade. Embora eles poderiam ir para lá e poderiam ir para cá, mas eles escolhem viver a vida da unidade, vida da igreja, porque o Senhor vai os arrebatar. E eles já estão arrebatados. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Então essa liberdade que eles têm não é para ir para onde quer, é para estar perto da igreja, perto da jumentinha lá. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O Senhor precisa que desfrutemos mais dessa realidade, irmãos. Porque com isso o Senhor conta, né? Diz aqui que eles lutam pelos interesses de Deus. Deus precisa de um grupo de pessoas apercebidas que buscam o reino de Deus e o falar profético. Graças a Deus, temos acompanhado pela misericórdia do Senhor, Deus tem nos alcançado, mesmo aqueles que não podem estar ali diretamente acompanhando, recebendo ali o falar profético, diretamente no momento que está sendo falado, mas nós conseguimos hoje pelas transmissões, assim como nós também estamos chegando hoje até você, nós temos recebido esse falar diretamente do apóstolo e temos crido que é o falar de Deus, temos sido abençoados, temos prosperado e Deus está alcançando com isso toda a terra, não está mais limitado. Graças a Deus, Deus está usando essa conexão para alcançar toda a terra. Por isso nós podemos falar realmente que essas palavras, elas mudam a nossa vida. Ela tem poder, igual eu falo aqui. Essa palavra é que lava, purifica, santifica, fortalece-nos para edificar a igreja, Senhor Jesus, e lutar do lado do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. A igreja, Mateus 16, Mateus 16, 18, 19, fala que a igreja,
ela é para estabelecer o reino de Deus. O Senhor confiou algo muito grande à igreja. Também, aleluia, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó Senhor Jesus, dar-te a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa é a vida da igreja. A igreja tem esse poder que foi constituído por Deus. É ela que o Senhor usa aqui na terra para fazer a vontade dEle. Vamos viver a vida da igreja de uma maneira liberada, sem estar preso a A e B, mas soltos para o Senhor usar, liberados no Espírito, para o Senhor nos usar aonde Ele quer nos usar, seguidores do Cordeiro, aonde quer que vá. Essa é a vida da igreja. Esse é o viver de Sião, a fortaleza. Dentro de nós, irmãos, tem esse poder de Deus. Podemos voltar para Ele, não precisamos ficar presos. Pecado, se cairmos, Senhor Jesus, pedimos o sangue, o Senhor nos lava, nos purifica, nos fortalece e nós voltamos a caminhar. Ninguém pode nos condenar. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos levantar, amados. Vamos seguir esse Cordeiro, onde quer que vá. Hoje o Senhor está usando as ferramentas essenciais. Todos os exércitos poderosos dessa terra, ele tem em si, fala que eu anotei isso que eu achei interessante, ele é avaliado como poderoso pelo potencial bélico, quantidade, qualidade e investimento. Isso determina um exército que é forte. Deus tem usado esse pequenino rebanho, que ele fala em Lucas 12, versículo 32, Deus tem usado para trazer o reino de Deus para essa terra. Não temais, ó pequenino rebanho. Toma posse, irmão. Eu quero tomar posse também. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Ele nos deu a palavra. Não somos muito, mas usamos armas poderosas em Deus. Só tem nos usado de maneira poderosa. Não estamos brincando de ver a vida da igreja. Levamos a vida a sério, porque sabemos qual foi o sacrifício do Senhor por nós. E valeu a pena. Ele sabe que valeu a pena, porque hoje Ele olha para nós e deposita a esperança. Parece que é o Salmo capítulo 2, versículo 8, fala que o pai fala com o filho, pede e te darei. Olha o que vínculo que havia. Sim, amém, ó Senhor Jesus. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Senhor Jesus, olha que intimidade que há entre o pai e o filho. E Ele dá para nós essa liberdade hoje. Os vencedores têm essa liberdade, esse acesso livre à presença do Pai. Qualquer momento pode chegar. E o Pai o recebe. Não há hoje mais aquela parede de separação. O véu foi rasgado. Senhor Jesus, aproximemos com sincero coração, irmãos. Que o Senhor tem muito a nos usar. Ó Senhor Jesus, essas armas que nós temos, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Senhor Jesus, hoje nós estamos na era do 7 Espírito, onde o Senhor está potencializando, turbinando, tudo o que Ele está dando é para que a igreja seja edificada, para que nós sejamos vencedores. Irmãos, eu quero falar para você algo, 2 Coríntios 10, 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Deus tem nos dado essas armas que nós chamamos de ferramentas nesses últimos dias. Amados irmãos, creia no que eu vou falar para você baseado em Juízes. Em Juízes fala que havia uma guerra lá, que Gideão ia sair para uma guerra e tinha muitas pessoas com ele. Só que o Senhor foi ali, olha, apurando e pedindo os covardes, medrosos, mentirosos, que pode afastar. E foi ficando, e de a pouco o Senhor levou para teste de novo. E nas águas ali, a hora que foi beber água, uma grande quantidade foi, e o Senhor venceu uma guerra com 300 homens. O que eu quero dizer para você? Se for olhar ali aquela porcentagem do início até o fim, o Senhor venceu com mais ou menos 1% daqueles que foram chamados. Aquela grande turma que foi chamada. O que eu quero falar para você? E eu quero ganhar isso no meu espírito. Que não é a questão de quantidade. O Senhor ele pode fazer a obra com
pouquíssimas pessoas, porque Ele é Deus. Mas o que Ele está dando para mim e para você é a oportunidade de reinar. Ele está dando isso para mim e para você. Ele está dando essa oportunidade. Ele poderia fazer, mas Ele quer que nós vivamos a vida da igreja usando essas ferramentas que Ele nos deu, tão simples, irmãos. Vou citar algumas aqui que não é para nós aqui chavão. É algo prático, possível e dá para mim e dá para você. Se eu não encaixo em nenhuma, eu encaixo em outra. E se eu não participo de nenhuma, eu posso me incluir em alguma, porque tem vaga. A igreja hoje tem espaço para mim e para você. Entre essas armas, nós temos aqui, olha, a comportagem dinâmica. Irmãos, distribuiu nesses últimos 3 anos 6 milhões e 500 mil livros, que são sementes. Imagina o que é isso, irmãos. Senhor Jesus, isso tudo aí, Deus colocou esses jovens que estão cooperando diretamente. Nós podemos fazer por hora, que seja uma hora consagrada na semana, ou que seja por oportunidade. Eu posso, você pode também consagrar um tempo para isso. É semente que está indo para a mão das pessoas. E isso é uma ferramenta que Deus está usando, de grande e poderosa, de grande efeito e eficácia. Vamos participar. Se você não pode ir nessa, tem outras também. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Avança Jovens, também uma grande ferramenta que Deus tem usado nessa época. Fábrica de Vencedores, agora com Kids, as crianças. Aí eu pergunto, irmão, essa Fábrica de Vencedores Kids é a oportunidade que Deus está dando para as crianças? Não vou falar que seja para as crianças somente, porque das crianças é o reino dos céus. Elas já têm garantido a entrada no reino dos céus, mas por meio de um folheto, um livro entregue para uma criança, uma oração por uma criança, Deus pode salvar um adulto que talvez não iria para o reino. Então Deus está usando também, são ferramentas que Deus está usando nessa era. Engaje o seu filho nesse negócio, coopere com Deus. Pai que tem filhos, Deus está te dando esperança para que seu filho seja preciosamente usado por Deus nessa terra. E se porventura o Senhor demorar um pouquinho, ele vai ser um jovem do Senhor. Depois ele já vai crescer no caminho do Senhor, para ele já é a promessa. Viva isso de todo o coração, empenhe-se nisso. Outra arma que Deus tem dado para nós, Senhor Jesus, irmãs conectadas, rede de cuidado com os recém-chegados, irmãos de oração, né? Nós temos aqui um grupo de irmãos de oração, orações diárias e de manhã, nós temos orações diárias, de manhã e à tarde, na verdade à noite, né? Hoje eu tive a experiência de orar para uma irmã, né? Pedi para orar por ela ali no trabalho. Aí, irmãos, foi algo simples, irmã Hilda. Aí, orando por ela, ela falou assim, poxa, eu queria tanto participar de grupo de oração, eu estou aqui, não estou reunindo em lugar nenhum. Irmão, ela que pediu, já me passou o nome dela, o contato, vou passar para as irmãs, incluir ela na rede de cuidado. É possível para mim, é possível para você também. Vamos abrir a jaula, né? Soltar esse leão, orar pelas pessoas. Quando nós oramos, as coisas acontecem, irmãos. Hoje tem muitos que estão sem força. Talvez estão na ruína, como Ló. Em Gênesis 19, versículo, parece que é 29. Ló estava na ruína, mas não conseguia orar. Mas tinha alguém que orava por ele. Abraão estava orando por ele. Enquanto Abraão orava, vou voltar nesse 19. Ao tempo que destruía as cidades da Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Então Ló estava na condição ruim, mas Abraão não estava lá. Mas Deus estava permitindo que os anjos destruíssem as campinas onde Ló estava, mas lembrou de Abraão que estava fora e orava por ele. Então esse posso orar por você, são pessoas que não estão diretamente na ruína, mas que se prontificaram a orar por alguém, e aquela pessoa é resgatada por causa da oração de quem está fazendo em favor dessa pessoa. Vamos entrar nessa, irmãos? Dá para mim, dá para você, se encaixe. A igreja tem muitos serviços. E eu vou falar com você, esse serviço eu falo de coração. Ele não é que é sua obra para te salvar, mas é servir junto, nós aprendemos a compadecer um do outro, nós aprendemos a nos relacionar. A gente vai vendo quem realmente somos. Só precisa que nós nos dispomos a servir. Nós temos mais de 60 serviços na igreja que precisam de pessoas que dispõem a servir. A igreja é esse lugar. A igreja é
essa mulher que está sofrendo com dores de parto, mas vai nascer o filho varão. Então se entregue para servir ao Senhor, viver uma vida de unidade, que o Senhor precisa realmente desses homens que se levantam a favor do seu reino e da sua vontade aqui nessa terra. Essa rede de cuidado que nós temos, muitos estão sendo aperfeiçoados para a propagação do Evangelho. Senhor Jesus, ninguém poderá nos deter. Deus nos mostrou onde está o nosso poder, que é Lucas 17, versículo 21. O nosso poder está no Espírito. Nem dirão ele aqui ou ele lá, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Vamos acionar esse poder. Invocar o nome do Senhor, irmãos, é uma ligação direta com Deus. É reconhecer que essa obra do Pai, ela está dentro de nós e agora nós podemos. Onde invocamos o Senhor, nós confessamos a fragilidade, reconhecemos que Deus está no comando, ouvimos a voz de comando, nos prontificamos e Deus começa a nos usar. Ó Senhor Jesus, não vamos desanimar. Dá para nós, dá para você. Você é uma pedra importante para o Senhor. Que o Senhor, como essa pedra principal, angular, está nos ajuntando para a edificação da sua casa. Não se dê por vencido, não acha que você é excluído, não. Você foi chamado para ser vencedor, o Senhor te chamou para ser escolhido. Nós temos o direito, porque o nosso Senhor não ficou numa boa ali, curtindo ali os aplausos das pessoas. Pelo contrário, Ele nos chamou para viver o reino. Ele viveu em total dependência do Pai, uma vida de dependência, uma vida de comunhão, e a vida onde que o Pai falou com ele, pede que eu te dou. Não é isso que o Senhor tem falado para nós hoje? Nós somos testemunha do tanto que o Senhor tem nos abençoado, de crer nos profetas e ouvir também o falar profético, crer nele e prosperarmos. Irmãos, o Senhor está te convidando, amado irmão, amada irmã, ter uma vida de prosperidade no Senhor. Não aceite outra coisa. O Senhor nos chamou para viver a unidade, para que o falar dele se cumpra na minha e na sua vida. Isso que Deus tem para mim e para você. Você foi chamado para ser vencedor. Irmã, você foi chamada para ser vencedora. Dá para você e dá para mim. O reino de Deus está dentro de nós. Vamos acioná-lo. Vamos invocar mais o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua família. Não se sinta derrotado em nome de Jesus. Volte ao poder de Deus que está dentro de você e o Senhor tem grandes coisas a fazer por você. Nós somos duros, jumentinhos, mas Deus está trabalhando a natureza divina em nós e um dia toda a terra se encherá da glória de Deus, tão certo como Ele vive. Jesus é o nosso Senhor. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.